Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. No capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 10. Pega a sua Bíblia, dá uma folheada, encontra esse texto e nós vamos estar lendo. Capítulo 6, a partir do verso 10. Diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Digam amém. Queridos, o tema da minha ministração hoje é: estamos em guerra. Olha para alguém que está ao seu lado e diga: fique atento, porque estamos em guerra. Estamos em guerra. Algumas pessoas perderam a consciência de que nós estamos em guerra. A nossa caminhada espiritual, nossa caminhada com Deus, não é como um parque de diversão. Por isso algumas pessoas se decepcionam, porque elas acham que estar na igreja, fazer parte do corpo de Cristo, é como se estivesse um novo clube, onde você simplesmente vem, paga suas taxas, como se fosse o dízimo, as ofertas, e estar tudo bem. O culto é muito mais do que simplesmente uma reunião de pessoas, onde nós exaltamos e glorificamos o nome do Senhor. Um ambiente deste culto é um ambiente de muitas guerras. É que os nossos olhos físicos não são capazes de contemplar e nem de perceber o tanto de golpes que estão sendo dados no mundo espiritual. A quantidade de demônios que nos rodeiam, espíritos malignos, maléficos, e todos eles têm um propósito. E o propósito é a nossa destruição. Se nós estamos em guerra, nós precisamos entender algumas coisas sobre guerras. Nem sempre é o mais forte que vence. Não. Nem sempre são os que têm as melhores armas. A história prova tudo isso. Não é à toa que o Vietnã conseguiu vencer os Estados Unidos da América. Vê se faz sentido? Tendo menos dinheiro, um exército menor, uma estrutura muito menor. Porque a guerra precisa muito mais do que simplesmente força, do que simplesmente dinheiro. Alguns estudiosos que estudaram sobre guerras chegaram a grandes conclusões. Entre elas, um historiador, biólogo, chamado Jared Diamond. Ele chegou à conclusão de que uma guerra ela é vencida com tecnologia, com estratégias. A guerra não é vencida simplesmente na força. Por exemplo, é só você pensar no continente que nós estamos. Nós não somos daqui. Os brancos que aqui estão vieram da Europa. Os olhinhos puxados vieram da Ásia. Negros trazidos da África para cá. E como foi que os europeus conquistaram todo esse território? Isso aqui não era inabitável. Havia muitas pessoas morando aqui. Havia milhares de pessoas. Havia nesse continente que nós estamos, principalmente no Peru e no México, havia civilizações organizadíssimas, com exércitos, com leis, com sistemas de arrecadação, muito ouro guardado. E como que eles perderam tudo isso? Exatamente porque os europeus, quando eles vieram conquistar essa região e esse território, eles vieram mais preparados. E uma das coisas que fez eles vencerem foram as armas. Outro detalhe, os germes.
Os europeus já vinham convivendo com vários vírus, por exemplo, doenças que carregavam no seu próprio corpo, cujo os habitantes dessa região não tinham um sistema autoimune pronto para combater. Por exemplo, a gripe. A gripe pode devastar uma tribo inteira em regiões isoladas, aonde não se conhece. A diarreia pode matar muitas pessoas, coisa que quando a gripe vem, às vezes você não toma nada. Os anticorpos que nós temos, porque já sobrevivemos a tantas gripes, já é o suficiente para combatê-la, para vencê-la. E várias outras enfermidades. E eles traziam vírus, eles traziam armas, eles dominavam o aço. Quando aqui, os índios lutavam com pedaços de pau e pedras, os europeus já estavam com espadas, cavalos, eles estavam preparados. Então eles venceram. Uma guerra vai exigir conhecimento. Quando você olha a Bíblia Sagrada, você fica surpreendido de ver como que os guerreiros, na antiguidade, eles iam em busca do conhecimento. Nunca pensa que esses homens da Bíblia que venceram as guerras, era simplesmente porque eles oravam, simplesmente porque eles jejuavam. Ah, nós vamos jejuar, nós vamos orar, jejuar e orar, orar e jejuar. Não. Eles tinham estratégias. É só você prestar atenção que antes da conquista da cidade de Jericó, não pensa que os judeus chegaram lá e disseram, viemos para conquistar a cidade. Eles enviaram 12 espias. Era a estratégia. Vai lá e olha. Veja qual é o potencial militar que tem essas cidades. Olha como funciona o sistema de segurança. Como que eles se comportam, como que eles agem. Se nessa cidade os homens são fortes, se eles são valentes, se eles são fracos, se eles são frouxos, se eles são sóbrios, se são viciados. Veja nessa cidade se as famílias estão estruturadas, se eles estão prontos para defender do inimigo. Eles estudavam. Foi assim que aconteceu, se você ler a Bíblia Sagrada, quando eles foram lutar contra o Golias. Não é à toa que o exército de Israel tinha várias informações sobre Golias. Entre elas, uma que dizia que Golias era guerreiro há muito tempo, muito tempo. Ou seja, eles investigaram. Eles entenderam que o Golias não era um bobo, não era um homem simplesmente grandão que decidiu ir para a primeira guerra. Ele era experiente nisso. Quando você lê a Bíblia, você também vai entender que o Balaque, que queria a maldição sobre Israel, ele estudou sobre Israel. E quando ele teve a informação, eles viram, está vindo um povo. Esse povo atravessou o Mar Vermelho, esse povo sobrevive desertos, esse povo enfrenta frio, enfrenta calor. Esse povo que está vindo aí é um povo muito forte. E se esse povo passar por aqui, esse povo vai nos trazer muitas destruições. Olha como ele já havia estudado quem era o povo. Então, eles não são alguém atrasado, alguém do improviso. Porque, às vezes, o grande problema da sua vida é que é tudo no improviso. Você não se prepara para coisa alguma. E, às vezes, de tanto improvisar, já está até conformado com os resultados pequenos. Quantas vezes eu vejo crentes que têm uma prova para fazer e não estudam? Ao invés de estudarem, eles dizem, eu vou orar. Ao invés de estudarem, eu vou para a vigília. Não deve ser assim. Faça os dois, orando e estudando. Indo para a vigília e estudando. Você precisa do conhecimento. E quando nós lemos esse texto aqui, do capítulo 6, da carta que Paulo escreve para a igreja de Éfeso, porque os 3 últimos capítulos desta carta são 3 capítulos exortativos, são capítulos de confronto. É exatamente nesses 3 últimos capítulos que Paulo diz, não des lugar ao diabo, desperta tu que dormes, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É exatamente nesse capítulo que Paulo diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. E ele fala que nós temos uma guerra. Se nós estamos em guerra,
nós vamos precisar de pelo menos duas coisas. A primeira coisa chama-se autoconhecimento. Você tem que conhecer quem você é para a guerra. Você tem que conhecer qual é o seu potencial, qual é o nível de pressão que você aguenta. Você tem que saber quais armas você tem disponível, se você está pronto, se você vai alcançar, se você não vai alcançar. Infelizmente, o que menos nós temos hoje chama-se autoconhecimento. Eu já falei nesse púlpito algumas vezes. Em muitas ocasiões, as pessoas pegam a Bíblia, esse livro aqui, e começam a estudar. E eles estudam para conhecer Deus maravilhoso, para conhecer Jesus, para conhecer o Espírito Santo, para conhecer melhor sobre a vida dos profetas, os sacerdotes, os reis da Bíblia, os apóstolos. Mas poucos estão lendo a Bíblia para conhecer melhor a si próprio. Você precisa ler esse livro para entender melhor sobre você mesmo, para entender melhor como você funciona, como que as coisas se processam dentro da sua mente, no seu coração, sentimentos, pensamentos, cognições. Você deve ler a Bíblia para entender mais sobre você. Jesus fez isso. Quando Jesus foi fazer a leitura bíblica, no capítulo 4 do Evangelho escrito por Lucas, ele abriu um texto que falava sobre ele. Ele diz, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu estou lendo esse livro porque ele fala de mim. Ah, pastor, mas aí é Jesus. Mas ele fala de mim e de você também, porque fala da igreja. E a igreja somos nós. Fala do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo somos nós. Fala de uma nação, e essa nação é a nação resgatada por Cristo no Calvário. E a Bíblia fala sobre nós. Mas às vezes nós não lemos nada sobre o que a Bíblia fala ao nosso respeito. Nós só queremos saber do Elias, do Jeremias, do Ezequiel, do Daniel, e esquecemos do que a Bíblia está falando conosco para essa época, para esse momento, para esse tempo. E depois de ter o autoconhecimento, é necessário conhecer quem é o nosso inimigo. E às vezes você lê a Bíblia só procurando textos bonitos. Existem pessoas que têm essa mania de ler a Bíblia procurando textos bonitos e às vezes usam os textos fora do contexto e querem reivindicar alguma coisa para si que não tem nada a ver com aquilo que está pedindo, porque não presta atenção em detalhes e em segredos. Você precisa ler a Bíblia para saber como Satanás age. Você precisa ler a Bíblia para entender quais são as estratégias que ele usa. Como que o seu inimigo está trabalhando para destruir a sua inteligência? Porque Paulo falou sobre uma batalha intelectual. E às vezes você pensa que só existe a batalha espiritual. Às vezes você pensa que os demônios não estão agindo nas salas de aula das universidades. Às vezes você pensa que os demônios não estão agindo na sala de aula das escolas. Há uma batalha intelectual. É por isso que Paulo, quando escreve para a igreja que está em Coríntios, ele diz literalmente que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortaleza, levando cativo pensamentos. Isso aqui é intelectualidade. O que Paulo está dizendo, há uma batalha intelectual e às vezes você não percebe. Às vezes você está pensando que os demônios vão se manifestarem somente nas pessoas que fazem careta. Quando uma mulher começa a falar com voz de homem, às vezes você pensa que os demônios se manifestam somente quando alguém coloca os braços para trás e faz aquele show, aquele exorcismo em igrejas. Às vezes você pensa que os demônios só vão se manifestar nos piores ambientes, quando Paulo disse que essa batalha e esses seres estão em regiões celestiais. Estão em regiões onde você menos imagina. Ele está agindo em ambientes de culto. Eles estão agindo em ambientes de reuniões. E você tem que saber como que eles trabalham. Eu numerei aqui, para nós compartilharmos hoje, pelo menos 3 estratégias que o diabo sempre usa. Ele usa várias, mas existem 3. E essas 3 já é característico da sua personalidade. Já é característico do seu estilo. E enquanto nós estamos aqui cultuando, e eu estou pregando, o diabo está atingindo muitas pessoas com essas 3 características. A primeira característica que eu quero citar já é uma palavra famosa no nosso meio. E nos últimos anos se popularizou.
A primeira estratégia do diabo chama-se fake news, a mentira. E quem contou que o diabo é mentiroso não foi o outro demônio denunciando ele. Não. Quem contou isso também não foi um profeta comum. Quem contou isso foi Jesus. Jesus, em João capítulo 8, verso 44, ele se referindo às pessoas que lutam contra Deus e que gostam de fazer a vontade do diabo, Jesus disse para elas: vocês têm por pai ao diabo, e vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai, e eu vou falar quem é ele, porque vocês não conhecem, mas eu conheço. Ele é homicida. Há quanto tempo? Desde o princípio. Não é de hoje que ele mata. E ele mata não é por razões e por legítima defesa. Satanás não está matando para se defender, ele está matando por prazer. E ele mata tudo que ele pode. Pastor, ele mata o quê? O espírito, a alma, o corpo. Ele mata o quê? Bons pensamentos e sentimentos. Ele mata o quê? As boas emoções. Ele mata o prazer pela vida que as pessoas devem ter e alguns não têm mais. Satanás mata. Jesus disse, ele é homicida desde o princípio, e disse, tem um detalhe, nunca se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso. E ele é o pai da mentira, ou seja, a patente da mentira pertence ao diabo. Ele tem essa patente, é dele. Apesar de aparecer alguns crentes que mentem quase no nível dele, mas a patente ainda é dele. Pessoas que contam cada mentira que você diz, não, se o diabo ouvir essa, eu acho que até o diabo vai tomar um susto. Até o diabo vai dizer, poxa, essa é a maior que eu já vi. Aparece mentiras em púlpitos. Pastor, o que é isso? Estratégia diabólica. E não é de hoje. Você lembra que a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. E é bíblico, é verdadeiro. Jesus ressuscitou. E o texto de Mateus capítulo 28 diz que quando as mulheres chegaram até o túmulo estava vazio. O túmulo estava vazio, estava selado, lacrado. E quando a pedra foi removida, que o anjo removeu a pedra, Jesus não estava lá dentro. E por onde ele saiu? Ninguém sabe, mas ele saiu. Ninguém sabe os caminhos que ele tomou, mas ele saiu deixando o túmulo lacrado, selado. E aí, o diabo criou uma fake news. Ele não ressuscitou. Os discípulos dele vieram na madrugada, cataram o corpo dele e levaram o corpo dele embora, e agora estão mentindo, dizendo que ele ressuscitou. Fake news. E essa não é a primeira do diabo. Eu sei que você já foi vítima dessas fake news dele. Quantas mentiras ele te conta, e às vezes você acredita. É uma pena que as pessoas ainda acreditam no diabo. E eu vou ser muito honesto, as pessoas têm mais facilidade de acreditarem no diabo do que de acreditar em Deus. As pessoas têm mais facilidade de acreditar em mentira do que acreditar em verdade. É por isso que eu te dou um conselho: nunca se iluda com aplausos. Nunca se iluda com pessoas que estão dizendo, você é o cara, você é top, você é a mina, para cima, e você faz e acontece. Foi uma multidão dessa que acreditou na fake news dos sacerdotes de Jerusalém. Eles disseram que Jesus blasfemou contra o templo. Mentira, Jesus nunca fez isso. Foi eles que disseram que Jesus havia cometido um pecado, e um pecado digno de morte. E aí a multidão acreditou. A multidão diz, foi mesmo, porque a multidão acredita. Fake news, o diabo espalha, o diabo conta, e às vezes ele coloca as fake news dele dentro da sua própria mente, e você começa a acreditar nas mentiras que o diabo diz para você mesmo. É o diabo que diz para você que só existe prazer nas drogas. É o diabo que diz para você que só existe prazer lá no mundão. É o diabo que diz para você que ainda não é crente, que o crente não tem alegria alguma. Fake news, mentira. Sabe de nada, nós controlamos a nossa alegria. Porque se nós não controlarmos, nós saímos gritando feito loucos pela rua. Eu sou de Jesus, eu sou de Cristo. Nós nos controlamos. Porque se não nos controlarmos, nós estamos no banco e gritamos que Jesus vive. Se não nos controlarmos, dentro do avião nós fazemos barulho e escândalo de tanta alegria que nós temos. Sem cocaína, sem heroína,
sem o crack, sem a cachaça, sem o álcool. Depende do que é essa alegria? Da glória do Deus Todo-Poderoso. Mas o diabo diz que essa alegria não existe, fake news. O diabo diz que essa alegria só tem lá no mundo, fake news. Como o diabo também disse que vai te derrubar, o diabo diz que vai te destruir, o diabo diz que vai acabar com tudo. Eu estou dizendo é fake news essa semana. Não se assuste com as fake news do diabo. Ele vai dizer, vou destruir tua família, vou destruir tua casa, vou destruir teu casamento, eu vou cortar a sua comunhão com Deus, eu vou te trazer para mim, eu vou acabar com tudo que você tem, eu vou acabar com tudo que você é, eu estou no teu caminho, eu vou trancar os caminhos, eu vou trancar as vias. Não acredite, fake news. Fique com a verdade do Cristo vivo, e a verdade dele é essa: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Pode dar glória. Eu estarei convosco domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Vai ser uma semana de vitória. Quem crê, dá um grito de glória, porque essa é a verdade. A verdade está exatamente no que Jesus fala. Pastor, e o diabo vem com fake news? Vem. Talvez já colocou uma na sua cabeça, dizendo que já era. Sua vida não vai mudar. Você não vai avançar. Que Deus abençoa a todos, mas não abençoa você. Que Deus facilita as coisas para algum, mas Ele está dificultando tudo para você. Isso é fake news. Isso não é verdade. E às vezes você fica preso nessa fake news. Mas o diabo tem outra estratégia. E qual é a segunda estratégia? É a camuflagem. Pastor, o que é a camuflagem? Você vai entender, isso é estudado. Se eu não me engano, você estuda isso, eu acho que ainda na 4ª série, ou nos primeiros anos do ensino médio. Eu acho que ainda no ensino médio, no fundamental, você estuda sobre a camuflagem, que alguns animais têm. E o que é a camuflagem? Não é malandragem. A camuflagem é um mecanismo de defesa que o animal tem para se defender dos predadores. O que a camuflagem faz? Faz com que o animal ele fique invisível diante dos olhos do predador. A camuflagem é para isso. É para torná-lo invisível. É por isso que alguns répteis pequenos, ele encosta na folhinha verde, e é verde que ele fica. E aí os seus predadores, que às vezes são pássaros ou outros animais, olha aquele verde e não consegue vê-lo. Ele está lá, mas ele está invisível. Essa camuflagem tem em todos os ambientes vivos. No fundo do mar existem documentários de algumas espécies de peixes que também se camuflam. Alguns seres que se agarram em pedras, eles ficam igualzinho a pedra. E quem olha diz, é uma pedra. E assim ele vive, se tornando invisível. Mas essa estratégia que Deus deu para os animais, e que é muito usada. Se você não sabe por que os soldados do exército usam aquela roupa meia verde, toda misturada, é exatamente para o soldado se perder no meio das folhas, em uma floresta, em um pântano. Ele entra ali, alguém vê, poxa, ele se perdeu no meio das árvores. Mas lá ele está, aquela roupa é uma camuflagem, é uma estratégia de guerra. Nós, crentes, não precisamos de camuflagem. Mas o diabo precisa em muito, muito. Porque quem conhece ele não gosta dele. Não é à toa, a maior prova é você. Bastou conhecer ele, você disse, não te quero mais. Bastou saber quem ele é, você disse, você vai embora da minha casa. Você vai embora da minha vida. Eu não te aceito aqui na minha família. Bastou você conhecer ele, você diz, não te quero também nas minhas finanças. Quando você conheceu quem é ele, você diz, rapaz, tu é horrível, tu é ridículo, tu não presta, tu é um lixo, podre. Sai em nome de Jesus, pastor. E quem não mandou ele embora ainda, é porque ainda não conhece. Porque o dia que conhecer, é impossível amá-lo. É impossível gostar dele. É o nosso caso. Conhecemos ele, detestamos. Agora conhecemos a Cristo, amamos e adoramos. E quanto mais conhecemos, mais queremos caminhar com Cristo. E o diabo usa camuflagem. Por que ele usa camuflagem? Para que ele se torne invisível aonde ele entra. O maior desejo do diabo
é que ele entre na sua casa e você não o veja. É que ele esteja presente no seu casamento e você não perceba. O desejo do diabo é que ele esteja na empresa e você não o veja na empresa. O desejo do diabo é que ele e os seus filhos tenham acesso a púlpitos de igreja e ninguém perceba ele. Eu tenho um amigo aqui em São Paulo, e vou citar até o nome dele, pastor Marcelo Cerqueira, e esse foi pregar numa igreja. E quando ele foi pregar numa igreja, levantou-se um profeta e veio na sua direção. E aquele profeta começou a profetizar, e segundo esse amigo me disse, ele olhou no olho daquele profeta e percebeu que tinha demônios falando através daquele profeta. Ele estendeu as mãos e aquele homem caiu endemoniado na igreja. E não se assuste, ele já estava profetizando endemoniado naquela igreja há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Ele estava enganando as pessoas. Há mais de 10 anos, o diabo camuflado, usando a vida dele. Isso acontece. Quantos cultos que você vai tomados de mentiras? E quando você olha para o cidadão, uma cara de homem de Deus. Olha para a mulher, uma cara de mulher de Deus. Quantos ambientes que você vai e a palavra não é falada, é só engano, engano e engano. Paulo falou sobre isso, que o Satanás era tão estrategista, que ele se transfigura em anjo de luz. Você olha, luz, mas a luz é falsa. De fato não é luz, é trevas. E essa é a estratégia dele. É por isso que ele coloca do seu lado pessoas que se dizem amigas. Tem nada de amigo. Às vezes é um endemoniado que o Satanás colocou no teu caminho. É por isso que coloca alguém que diz você é o seu parceiro. Tem nada de parceiro. É mais outro que o diabo colocou no seu caminho. E às vezes você não está tendo discernimento. Há um dom que a igreja parou de buscar. Porque hoje nós queremos os dons que trazem sucesso. E Jesus falou desses dons. Quais são? 3. Primeiro, que traz muito sucesso, exorcismo. Começou a expulsar demônios, expulsa demônios, você vai ver multidões querendo ver a cena. Demônio sai. E você vê que esses cultos, aonde tem muito exorcismo, são campeões de audiência até na televisão. Jesus falou de outra manifestação como um dom, profecias. Profetize, 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 profetiza. E as pessoas querem expulsar demônios, querem profetizar. E Jesus disse operação de milagres. Isso atrai muita gente. E a igreja agora só querem isso. Eu quero milagre, eu quero profecia, eu quero ver demônios caindo. Nós estamos precisando do discernimento dos espíritos, porque em muitos lugares não tem demônio, tem espetáculo e histeria. Em muitos ambientes não tem profecia e nem revelação, tem mentira, mentira, enganando as pessoas. Precisamos do discernimento dos espíritos, porque se Satanás tem estratégia, a igreja tem um discernimento e não vai ser enganada. Levanta a tua mão e recebe essa palavra profética. Satanás não vai te enganar, Satanás não vai enganar a tua família, e aonde ele camuflar, ele será descoberto. Satanás tem que saber que ele não tem para onde correr. Se ele entrar no nosso quarto, nós vamos encontrar ele. Se ele entrar no meio da nossa família, nós vamos encontrar ele. Se ele entrar no nosso carro, nós vamos encontrar ele. Se ele entrar na empresa, nós vamos achar. Perdeu, Satanás perdeu. Quem crê que ele perdeu, dá um glória bem alto. Ele perde a guerra. Ele perde a guerra. Ele perde a guerra. E o Paulo ainda disse que os seus ministros mentirosos, eles se passam como se fossem ministros de justiça. Nós estamos em guerra. Você tem que tomar muito cuidado. Eu me lembro que eu estava em um país, eu não vou citar o nome, e tinha um homem cuidando da nossa segurança. Aquele homem faixa preta em karatê, um karateca, com quase 50 anos, magro, muito rápido, ligeiro, habilidosíssimo, sendo ele de alta patente no exército. E um dia eu estava nesse ambiente. De repente chegou muitas pessoas para tirar fotos. E esse homem disse: pastor, vamos.
Eu disse, mas eu preciso dar atenção para as pessoas. Quando nós estávamos no carro, ele me chamou calmamente e disse, pastor, siga as minhas ordens, cara. Faz o que eu estou pedindo. Eu entendo como as coisas funcionam. Ele disse, está me vendo que eu estou desarmado? Eu falei, sim, nós estamos no ambiente de culto. Ele falou, não ando assim, mas aqui eu não necessito de arma, porque eu quero que o senhor entenda que as armas mais perigosas e que matam pessoas poderosas e influentes não são pistolas. Os inimigos não ficam com pistola. Armas perigosas que se usam nesse ambiente também não são facas. Eles usam uma agulhinha infectada, só um toquinho. E daqui a algumas horas um pastor está morto. Tome cuidado, uma agulhinha de nada. Tome cuidado com um sprayzinho de nada. Uma gotinha de um veneno. E pode ser fatal. O inimigo não está brincando. Ele está camuflado. Eu pisei em países onde me disseram, pastor, vigilância ao máximo, porque aqui estão envenenando os pastores. E eu perguntei, e ninguém descobre quem está envenenando? Foi, pastor, está cada dia mais difícil. Porque às vezes é um obreiro, às vezes é alguém que tem um pacto com o diabo e se torna pastor na igreja. Bruxo. Aliás, tem livros denunciando isso. É uma pena que a igreja de hoje não lê mais. Livros denunciando bruxos que se tornaram pastores. E depois destruíram igrejas. Bruxas que se tornaram profetisas, cantoras na igreja. E depois destruíram igreja. Bruxos que se envolveram no meio do ministério do louvor e acabaram com tudo, destruíram tudo. Nós estamos em guerra. E alguém está pensando que isso daqui é brincadeira. Nós estamos em guerra. E o Brasil está vivendo uma das fases mais críticas. É bela, mas é crítica. Aonde ser crente já não é mais guerra. Ser crente é legal. E dependendo do nome da igreja que você fala, diz da hora, que igreja top, qualquer hora eu vou lá, tem umas músicas da hora, tem uma música legal. Nós não estamos aqui para ser legais, nós não estamos aqui para ser da hora, nós não estamos aqui para ser admirado pelo mundo, nós estamos aqui para confrontar o mundo e trazer o reino de Deus até essa nação. É por isso que nós temos que entender, estamos em guerra e precisamos do discernimento dos espíritos. Satanás pode tentar se camuflar, mas aonde tem palavra de Deus, aonde tem vida com Deus, aonde tem alguém orando, lendo a palavra e vivendo uma vida piedosa, pode saber, ele já perdeu a guerra. Eu convido os vencedores a erguer as tuas mãos e glorificar por 10 segundos. Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Eu sinto uma presença de Deus muito forte aqui. Eu sinto uma presença de Deus muito forte aqui, muito forte. Recebe essa palavra. Essa semana é semana de vitória. Recebe essa palavra. Ninguém vai te parar essa semana. Recebe esta palavra. Você ainda vai agradecer muito por ter estado no domingo na igreja, porque nesse domingo Deus está te dando armaduras. Pega a espada, pega o capacete, pega a couraça, pega o cinto, calça os teus pés, pega o escudo da fé e parte para a guerra, porque a vitória é garantida da igreja. A vitória é da igreja. Primeira coisa que o diabo usa: fake news. Segunda estratégia do nosso inimigo: a camuflagem. Se camufla e vai tendo acessos a ambientes. Eu me lembro de uma igreja que eu estava orando na Europa. E naquele dia Deus disse para mim que eu deveria pregar menos. Naquele culto eles esperavam que eu fosse pregar 1 hora de relógio. E me deram um tempo maior que esse. Já sabiam que eu gosto muito de pregar. E eu preguei 20 minutos. E Deus disse, comece a orar por libertação. Quando eu comecei a orar por libertação, aquela igreja tinha umas 40 pessoas, foram mais de 15 manifestando demônios. E as pessoas iam ficando caídas, algumas fazendo um escândalo. E tinha uma mulher que a liderança da igreja pediu para que me ajudasse. E eu percebi que enquanto andava, que a mulher se afastava de mim. Chegou um momento que na distância eu estendi a mão na direção dela e disse, sai. Aquela mulher cai
manifestando demônios. Onde esse demônio estava? Camuflado. E ela era uma das obreiras da igreja. Estava na diretoria da igreja. Nós estamos em guerra. Não dá mais para brincar. Nós estamos em guerra. É hora de anunciar o reino. Nós estamos em guerra. Precisamos pregar com propósito. Precisamos cantar com propósito. Precisamos cultuar com propósito. Não dá mais para vir frequentar culto. Não estamos em guerra. 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 E todos os recursos que nós temos acesso, o inimigo também tem. Ah, pastor, usamos o Facebook para pregar o evangelho. O diabo usa o mesmo Facebook para destruir famílias. Ah, chegou a Bíblia à imprensa. O diabo usa esse mesmo livro para criar as heresias e sai espalhando as heresias por aí. Ah, pastor, uma estratégia legal, construir templos. O diabo usa vários templos, onde ele cria os seus ninhos. Ah, pastor, a igreja se organizou e criou convenções. Várias convenções. O diabo já se infiltrou na diretoria delas. Ah, pastor, agora nós temos aviões para viajar, nós temos muitos pregadores. Vários pregadores carregando mensagens diabólicas em púlpitos. Que pregam para dividir a igreja. Que prega exatamente o que não edifica as pessoas em coisa alguma. Desprovido de sabedoria e de inteligência bíblica. Quando você lê a Bíblia, você percebe que os homens de Deus da Bíblia eram intelectuais e inteligentíssimos. E tem alguns que já vai dizendo, eu não tenho sabedoria, eu não tenho conhecimento, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Como não ter conhecimento para pregar o evangelho? Se Jesus foi a sabedoria de Deus encarnada, e se ele está em você, o conhecimento está em você. Porque se Jesus está na vida do pregador, ele tem prazer em conhecer a palavra e crescer muito. Terceiro e último ponto, eu finalizo a mensagem. Pastor, como que nós vamos conhecer o inimigo? O que é que ele usa mais? Ele usa estratégias. E as estratégias dele são inteligentíssimas. E eu vou citar pelo menos uma estratégia que o diabo usa e vou finalizar agora. Pedro disse que o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como um cão, como um gato. Ele não anda como um elefante, lerdo, lento. Ele não anda como um hipopótamo. Não, ele não rasteja como um lagarto. Não. Pedro disse, ele anda como leão. Se você assistir um documentário, vai ver quais são as estratégias do leão. Eu vou citar muito rápido aqui. Primeira coisa que o leão faz é que ele entende quem ele é. O leão não é o mais forte. Não, o leão não é o mais forte. Ele também não é o maior felino. Não é à toa que o tigre é maior do que o leão. Mas como que o leão é o rei, faz e acontece? O leão também não tem resistência. Ele não é um caçador de perseguir uma caça por 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, como os cães selvagens fazem. Os cães selvagens, várias vezes, ele come a presa pelo cansaço. Eles não param de correr, eles vão quilômetros e quilômetros em busca. O leão não é assim. O leão já sabe. Ele não tem energia para correr muito e nem resistência. Então ele tem que ser estrategista. Geralmente ele anda cercado de várias leoas. É igual Satanás. Ele nunca vem sozinho. Ele vem com a cachaça, ele vem com as facções criminosas. O Satanás, ele vem com a cocaína, ele vem com a heroína, ele vem com crack, ele vem com a prostituição, ele vem com a corrupção. Sozinho não vem. O leão não vai sozinho. Ele vai com várias leoas. E o que eles fazem? Se posiciona em um lugar estratégico. É o mesmo que o Satanás faz. O que é que o Satanás faz? Se posiciona nas regiões celestes. Ele sempre quer estar em ambientes sagrados. Lembra da visão do profeta Zacarias? Ele viu o sumo sacerdote diante do altar e quem estava lá? O Satanás também, num ambiente sagrado. Ele gosta disso. Lembra da ceia de Jesus, a última em Jerusalém? Jesus ceando e o Satanás trabalhando no coração de Judas, num ambiente sagrado. Ele ama. O leão se põe em ambiente estratégico. E quando vai passando aqueles rebanhos de animais enormes,
vai passando aqueles rebanhos de búfalos, gnus, outros rebanhos. O que o leão faz? Ele fica lá do alto, tentando identificar qual animal o mais fraco, o que vacila, aquele que é o rebelde. Já viu que sempre tem alguém que nunca quer andar em família, em equipe? Já viu que sempre tem alguém que nunca quer andar juntos? E esse é um perigo, porque você sozinho é um, em equipe é outro, é mais poderoso. Então os animais também não são bobos, principalmente os búfalos. Como que os búfalos trabalham? Eles colocam na linha de frente búfalos fortes, grandes, poderosos, com chifres grandes e enormes. Colocam na lateral outros búfalos fortes também, na retaguarda fortes também. E no meio, eles escondem os filhotes, eles escondem grávidas, eles escondem os feridos e os fracos, vão escondidos. Então, quando o leão olha aquilo, vê uma multidão e parece só tem os fortões. É que os animais são inteligentes, mas o leão é estrategista. O que ele faz? Ele então junta com as suas leoas e começa a fazer movimentos aparentemente descoordenados. Começa a correr em direção àquela multidão de búfalos. São várias leoas. O que acontece? Um reboliço e quebra a organização do rebanho de búfalos. Correm para cá e correm para lá. Quando quebra a organização, o que é que eles fazem? Identifica um búfalo doente, fraco, aleijado, um filhote inexperiente. Porque primeiro tem que agitar, causar um alvoroço. Depois do agito e do alvoroço, o que é que o leão faz? Isola aquele. Aí vem todas as leoas. Isola aquele, o fraco, o vacilante. Aqueles que conseguiu pegar, depois que isola. Veja se não é o mesmo que acontece na igreja. Dá um tumulto na igreja e alguém resolve ficar em casa. Dá um tumulto no meio dos jovens e um jovem resolve não vir mais para o culto. Dá um tumulto no meio dos obreiros. Uma calúnia, uma fofoca, um disse-me-disse. É o diabo agindo com estratégia. E um obreiro diz, eu vou me afastar. E quando esse animal é isolado, aí vem as leoas. Domina o corpo. E quando vê o leão, já crava logo no pescoço para dar o bote final. E assim se foi mais uma presa. O diabo tem estratégia. O Pedro disse, o diabo age assim, ele age como um leão, ele anda procurando o fraco, ele anda procurando o vacilante, ele anda procurando aquele que se isola, ele anda procurando aquele que acha que é tão bom que já não precisa mais da igreja. E é engraçado essas pessoas desigrejadas, elas se afastaram da igreja e Jesus, que é o melhor de todos, nunca se afastou da igreja. Jesus, que não precisa da igreja, está em todos os cultos. Jesus, que não precisa da igreja, está presente em todas as reuniões. E existem pessoas dizendo que não precisa, e elas vão embora, elas vão se isolando, e vários desses acabam se desviando, apostatando da fé. O diabo tem estratégia, mas posso contar uma? Se o diabo tem estratégia, nós temos também 66 estratégias poderosas da palavra, e nós vamos vencer essa guerra. Levante a tua mão e recebe revestimento de poder agora. Revestimento de autoridade agora. Esteja com a mão levantada e a boca aberta. Deus vai te revestir de poder. Deus vai te revestir de autoridade. Deus vai te revestir de graça. Deus vai te revestir de glória. Essa semana obras de feitiçarias serão desmanchadas. Enfermidades malignas que o médico não acha, que o remédio não cura, essas enfermidades serão jogadas por terra. Essa semana Deus vai abrir portas que demônios fecharam. Essa semana a maldição é cancelada sobre a tua casa e sobre a tua família. É semana da libertação. Ouça no mundo espiritual o som das correntes que se quebram. Ouça no mundo espiritual os sons das algemas que são despedaçadas. Eu declaro liberdade nesse cativeiro. Eu declaro que Deus levanta os caídos.
oprimidos, Ele fortalece os fracos, Ele alegra os abatidos. Se tem um vencedor vindo e recebendo, erga a tua voz agora, abre a tua boca. Eu te convido para orar em línguas agora. Quem pode orar em línguas? Quem pode orar em línguas? Deus está te dando armadura. Declare vitória sobre o vício. Foi, declare vitória. Declare vitória. Deus está te dando armadura. Tem alguém me ouvindo? Tem alguém me ouvindo? Tem alguém recebendo? Pegue na mão de alguém que está do teu lado agora. Deus está falando comigo que essa semana Ele te adestra para a guerra. Deus está falando comigo que essa semana o escudo poderoso já está na tua vida. Ei, olha a calúnia caindo por terra. Olha a fofoca caindo por terra. Olha o laço de morte sendo cortado. Olha a sepultura sendo fechada. Vai ter livramento. Recebe.